Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco na palavra de Deus, meditarmos na mesma. E se você gostar, dá o seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. O nosso objetivo é falar sobre a pessoa de Jesus e de Jesus. Se você gosta de Jesus, pode ouvir a nossa voz. Hoje eu quero falar sobre a face da verdade. A face da verdade. Falar sobre a face da verdade é falar sobre Jesus, porque Jesus é a verdade. E nós podemos saber que a mentira tem muitas faces. A mentira tem muitas maneiras, mas, porém, Jesus só tem uma. Jesus é um só. A verdade é uma só, E a Bíblia diz lá em João, capítulo 18, versos 37, diz assim, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em outro texto diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu trabalhava num supermercado, e eu conversando com a moça que faz degustação de café, de uma marca famosa, e ela estava me contando, Eu falei, puxa vida, essa empresa tem vários tipos de café, Essa. Comecei a falar o nome dos vários pacotes, ela falou, não, ela só tem uma. Eu não entendi como só tem um café. Tem café mais caro, café mais barato, Café que faz muita propaganda, outras não fazem nem tanto. Ela falou, não, só tem um, só muda o rótulo. O café é o mesmo. Eu fiquei pensando, como assim? Ela falou assim, olha, eles põem o mesmo café em todos os rótulos. Eles mudam os rótulos para conquistar mais espaço na prateleira do mercado, nos grandes mercados. Então é uma estratégia de venda. Coloca vários nomes, vários preços, vários tipos, E ganham. E elimina a concorrência. Tem muitas empresas de sabão, de coisas que fazem a mesma coisa, só muda o nome, só muda o rótulo, é a mesma empresa, É um monopólio, vão formando um monopólio, quer dizer, eles vão tomando espaço, até que não cabe mais nenhuma concorrência perto deles, Que eles fazem a própria concorrência deles, E a pessoa se engana, a pessoa pensa, eu vou comprar aquela marca famosa que patrocina o meu time de futebol, eu quero aquele... E, na verdade, ela está comprando um café que ela podia pagar mais barato e da mesma empresa, Mas como aquele tem muito merchandise e muita divulgação, ela é mais cara. E você vai comprando pensando que é melhor, mas não é melhor. Então, o que acontece? Por quê? Porque é um engano, sim, que cria aquele monopólio cada vez o dinheiro corre, cada vez mais em menos mãos, em pequenos grupos, cada vez fica mais concentrado, É o engano do monopólio, da destruição da concorrência, que é lamentável, isso ocorre. A outra explicação que a gente vê de engano, de mentira, de coisas que não deve, Nós vimos na história, lá na Idade Média, a separação da Igreja Católica da Igreja Ortodoxa. E por que eles se separaram? Por que criaram a Ortodoxa? Porque um grupo achou que devia a Igreja Católica criar imagem para adorar, para servir, e o ortodoxo foi contra isso. Falou, não, tem que ser um quadro, tem que ser desenhado, não pode ter imagem, escultura, não pode ter a escultura. E por causa disso, um disse, outro disse aquilo, houve uma divisão na igreja,
Mas a Bíblia nos diz o seguinte, o que a palavra de Deus, Jesus diz, né? Jesus disse lá no versículo Mateus 4:10, só Deus adorará e só a Ele servirá. Em outra tradução, só a Ele prestará culto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ambas estavam erradas, né? E por isso se dividiram, mas se dividiram por uma coisa que não é bíblico. Você está vendo como é que é o engano? Como surge o engano? Né? O engano tem muitas faces, mas a verdade é uma só. A Bíblia, lá em João 4, 23, 24, Jesus nos ensina a adorar. Ele diz assim, que os verdadeiros adoradores, João 4, 23 e 24, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração é a Deus, ao Pai, né? Deus é espírito, ainda ele fala assim, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, esta é a verdade, adoração. A verdadeira adoração é aquela que sai de um coração sincero, que sai de uma adoração espontânea de um coração sincero, é que agrada a Deus, é a melhor adoração. É lógico que você pode cantar um hino de uma igreja, você pode louvar a Deus de uma forma ou de outra, mas aquela palavra que você solta de adoração a Deus, dizendo tudo que Ele é, tudo que está no seu coração, no seu íntimo, você começa a colocar, ó Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, tu és meu Deus. O Senhor não olha para minhas faltas, mas olha para mim, segundo a sua grande e infinita misericórdia, por isso eu te agradeço. Eu sou eternamente grato pelo aquilo que fizeste da cruz por mim, pela minha redenção. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Eu te adoro porque o Senhor é supremo, porque o Senhor tem tudo sob o seu controle, porque o Senhor é maravilhoso. A Ele a honra, a Ti a honra, Senhor, a Ti a glória. É uma oração espontânea, de um coração sincero. É o que agrada a Deus, é uma das melhores adorações. É a adoração e louvor, né? O louvor, lembrando daquilo que Deus fez, Deus faz, e a adoração, falando daquilo que Deus é, que Ele tudo pode. Né? Nós temos essa certeza. E para falar sobre isso, também está lá em Êxodo 20, versículo 4, Atos 10, 25, 26, Apocalipse 22, 4, 9, Salmos 115, 4, 8. Todos esses versículos falam que a adoração é a Deus, não é a imagem, não é por seja lá a imagem desenhada, fotografada, ou a imagem feita escultura, não importa. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Uma adoração em espírito. Aí eu adoro a Deus, não porque eu estou sentindo ou porque eu estou vendo. Eu te adoro a Deus porque Ele diz que estará comigo todos os dias até a consumação do século. Já por isso eu já posso adorá-lo. Eu não preciso sentir, eu não preciso ver nenhuma movimentação. Apenas começo a glorificar e colocar no meu coração tudo aquilo que é de Deus. E posso louvar a Deus com um hino já feito. Isso não impede, né? Tem hinos que vêm, tem hinos maravilhosos, né? Que nós devemos adorar e ser gratos a Deus. Nós temos que ser gratos por estar vivo. Nós temos que ser gratos por termos saúde. Nós temos que ser gratos porque Ele tem suprido. Temos lutas, temos dificuldades? Sim, temos. Mas o Senhor nos tem amparado. O salmista diz assim, um versículo que os pastores da prosperidade não gostam muito, né? Mas o salmista escreveu, e é a palavra de Deus, diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, então eu sou rico. Porque Ele cuida, Ele não deixa faltar nada. Ele cuida daqueles que é dele.
daqueles que buscam Ele, aqueles que são dependentes dEle, né? Então, a mentira traz várias consequências, né? Hitler enganou toda a Alemanha. Toda a Alemanha foi enganada por um homem perverso, ímpio, né? E o anticristo, a Bíblia diz que o anticristo ele vai enganar o mundo inteirinho. Aleluia. Lá em Tessalonicenses 2, 9, 10 e 11 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, com sinais e prodígios e mentira, com todo o engano da injustiça que perecem, porque não conheceram a verdade, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos, com todo engano e injustiça para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso, Deus lhe enviou a operação do erro para crerem na mentira. Que terrível, eles não aceitaram a verdade, não aceitaram o amor à verdade, que a verdade qual é? Jesus. É o que Jesus fez, aquele que crê será salvo, quem não crê está condenado. Você não crê? Então Deus vai colocar um monte de coisa, um monte de doutrina para você crer. Um monte de mentira, vai deixar, vai permitir que a mentira venha. Porque você não acolhe a verdade, mas se você acolhe a verdade, o Senhor o liberta de tudo, porque a verdade é libertadora. A verdade liberta. Há uma parábola que eu ouvi esses dias mesmo, e que dizia assim: a verdade e a mentira se encontraram. Daí a mentira disse a verdade: vamos sair aqui fora, está um dia maravilhoso, está um sol maravilhoso. E de repente a verdade meio desconfiada olhou e viu que realmente a mentira estava falando da verdade. Falei, vamos passear, e elas passearam junto. E aí encontraram um lago muito lindo, muito maravilhoso. E a mentira falou, vamos tomar um banho nesse lago limpo, água limpa, gostosa. Já tirou a roupa e foi para a água. E convidou, venha, está gostosa a água. E a verdade fez a mesma coisa, tirou a roupa e entrou no lago. E era uma água gostosa, era uma água limpa. De repente, a mentira sai depressa do lago e veste a roupa da verdade e sai por aí. E a verdade sai e vê que a roupa era da mentira e ela não veste a roupa da mentira. Ela prefere ficar nua do que vestir uma roupa de mentira, da mentira. E o que ela faz? Ela sai nua. E o povo daquela região preferiram mais a mentira do que a verdade. Porque, na verdade, muitos preferem uma mentira transvestida de verdade do que a verdade nua e crua. É isso aí, né? Deus dá a operação do erro para quem não quer crer na verdade. Então ele crê. E nós temos aí um mestre, né? Satanás é o mestre do engano, do ilusionismo, da ilusão, né? É o verdadeiro mestre das ilusões. Ele cria a ilusão que você quer. Ele faz aparecer e desaparecer coisas, ele faz milagres até. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele vai fazer fogo cair do céu. É obra de engano, de mentira, de falsidade, mas vai fazer aos olhos, né? A imagem dele vai falar. Já pensou uma imagem falando? A imagem vai falar. E a Bíblia diz que todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida receberão a sua marca e se dobrarão a ele, porque não deram ouvido à verdade. É muito triste. Hoje Deus te chama.
Hoje Deus te chama. Hoje Deus está falando ao teu coração. Abre o teu coração para o Espírito da verdade. A Bíblia, quando ouvires a minha voz, assim diz o Espírito Santo, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como fez aqueles israelitas no deserto, e todos pereceram. Veja, todos eles saíram do Egito e tiveram uma promessa de Deus, a terra prometida, mas nenhuma delas, só Caleb e Josué recebeu essa bênção, porque eles foram fiéis, porque a bênção do Senhor é condicionada. Tem promessas que são condicionadas, tem promessas que não são, raras promessas que vêm com juramento. Toda promessa que Deus faz com juramento não tem. Ele fez a Abraão e a Davi, né? Deus jurou, então ele não tem, é incondicional. Mas todas as promessas são condicionadas. E a promessa de Jesus fala, vamos que vocês vão chegar na terra prometida, e nenhum chegou. Deus não mentiu. Mas eles não cumpriram com a parte deles de crerem. Aquele que crê será salvo. É a tua parte, é a minha parte. É acreditar e aceitar Jesus. É abrir o coração para que Deus entre. Para que Deus escreva o meu nome, o seu nome no livro da vida. É a parte nossa. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a sua. Porque Deus não é injusto para aqueles que o buscam. Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Deus não é injusto para realmente aquele que vive a vida cristã, aquele que aceita Jesus e segue debaixo da graça, para condená-lo. E Deus ama você, né? A Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos nos apegar cada dia mais à verdade. A verdade é luz que ilumina. A verdade traz a luz, traz a libertação, traz o entendimento e a sabedoria. A verdade. A Bíblia diz assim, Jesus, só para terminar, né? Para terminar, eu quero lembrar daquela palavra de Jesus, que ele diz assim, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu vou considerá-lo como um homem prudente, que fez a sua casa sobre a rocha, e veio as tempestades, os ventos, e ela permaneceu firme. Firme. A que ouve a minha palavra e não a pratica, eu vou comparar com aquele que construiu a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a tempestade e a derrubou. Aonde você está construindo a sua casa? Veja bem, os dois ouviram a palavra de Deus. Os dois tiveram o mesmo mestre. Os dois tiveram os mesmos conselhos e orientação. Porém, um teve um resultado, um deles era sábio e o outro não era sábio. Quer dizer, ele tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria. Entendeu? Você sabe qual é aquele que tem sabedoria, que tinha sabedoria? Aquele que ouviu e praticou. Construir a casa sobre a rocha é praticar. Construir a casa sobre a areia é ser tolo. É ouvir e desprezar. Eles tinham o mesmo conhecimento, tiveram o mesmo mestre, tiveram a mesma orientação. Só que um era tolo e o outro era sábio. E o resultado foi que a casa na rocha ficou. Que você possa construir a sua casa sobre a rocha. Que você aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Que você foque nele. A Bíblia diz assim, sobre o Espírito da verdade. Ele diz assim, Jesus diz em João 18:37, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que é da verdade, ouvem a minha voz, né? E a Bíblia fala aqui, ó,
em João, esse é João 18:37. João 14:17 diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, porque veio e está convosco e está em vós, que é o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele só pode vir para aquele que se arrepende do seu pecado, que abre o seu coração e aceita a Jesus como Salvador de sua vida. Lá em João 16:13, para terminar: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tem ouvido de mim. Né? É a palavra. Em outro texto ele diz: santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo revelar essa palavra para você. Não vai atrás de conversa de filósofo, de poeta, Não, você vai buscar de Deus, do Espírito Santo que escreveu. Você vai falar com o autor da palavra, que é o Espírito Santo, e ele vai te revelar aquilo que ele quis dizer ali. Que Deus abençoe, eu vou orar por você. Eu quero que você aceite a Jesus e aceite a palavra de Deus e conheça a verdade. Pai Santo, Deus de amor, Deus de graça, Deus de verdade, agora eu abençoo a todos quanto ouviram essa palavra, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo possa falar a cada coração neste momento. Que as pessoas possam fazer prova de Ti e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é verdadeiro e que o Senhor responde às orações. Deus, eu sei, ó Deus, porque o Senhor tem me mostrado que tem pessoas que vão fazer prova e vão receber a resposta. Abençoa cada coração, a cada vida que aqui ouviram essa palavra. Derrama a tua bênção, a tua graça sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço agora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês.